Bom dia novamente, a paz do Senhor para os irmãos. Mas antes eu não poderia deixar, né, de agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade de juntos louvarmos a Deus pelo quarto ano da nossa igreja Semente. Eu caí aqui de paraquedas, porque a nossa maestrina, a professora Corina, é que ela sempre estava à frente do coro. E este ano fui convidado a ajudá-los. Então, eu estou aqui dando um pouco da minha contribuição do que eu sei, do que eu aprendi. E quero agradecer também aos nossos irmãos da Igreja Batista Alvorada, que também vieram nos dar esse apoio, né? Eles estão aqui no aniversário e provavelmente estarão também cantando com a gente na cantata de Natal, tá? Nós agradecemos como Igreja Batista Semente a todos vocês, que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês. Amém? A nossa primeira música que nós iremos cantar chama-se Dona Nobis. Dona Nobis quer dizer dar-nos a paz. E ela foi composta por Mozart e ah, uma música foi feita em latim, né? Então nos perdoem se o nosso latim não estiver tão perfeito, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia, paz e bem, a paz do Senhor. Chegamos ao nosso quarto aniversário. Até aqui nos ajudou o Senhor. Passa um filme na mente da pastora, olhando para cada um de vocês, lembrando como cada um foi chegando. Tá difícil para mim hoje. Tá difícil sempre, né? Pastora chorona, mas temos muito a agradecer ao Senhor pelos seus tão grandes benefícios. O que daremos a Ele? Sentaremos juntos na mesa da comunhão, do amor, da partilha, do abraço e do pão. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Não sou muito de pedir para ficar em pé, mas hoje, em celebração, em comemoração, em vida, vamos ficar em pé e vamos orar. Pai querido, mãezinha amada, como agradecer aos teus grandes benefícios em cada vida, na vida da semente, na vida de cada um que chegou sem lar e encontrou um lar, não no espaço físico, mas no abraço uns dos outros, na comunhão, na convivência, nas diferenças, em todo o aprendizado. Tendo Jesus, o nosso professor, tendo a divina Ruá, o Espírito Santo que nos fortalece, e tendo o Pai, aquele que olha para nós como mãe e como pai. Te rendemos graças por esses 4 anos, por essa manhã. Aqui estamos, Senhor, te adorando, te agradecendo e também nos colocando em disposição para os próximos anos que virão. Nos dá força, que a força do amor nos una, nos faça capazes de caminhar, de continuar, olhando para ti, mas sempre olhando para os nossos irmãos, olhando uns para os outros, sabendo que somos comuns uns aos outros, porque andamos em comunidade e em comunhão. Nos fortalece, Pai. Nos fortalece, Mãe, como irmãos, para andarmos, para caminharmos e para continuarmos juntos, crendo, caminhando nesse amor, nessa casa comum, nessa casa para todos, todas e todes. Assim iniciamos esse culto de louvor, te adorando, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a igreja diz: assim seja, podem sentar.
Paz e graça, querida igreja. Eu fiquei na liturgia com a tarefa de acolher todas e todos vocês. Eu quero dizer que eu já também, eu não sou chorão, eu sou chorão não. Mas eu estou bastante emocionado, porque eu me lembro, eu já vou chorar. Eu me lembro exatamente do dia. A foto que eu postei no não sei como é que chama aquele negócio do Instagram. É, a primeira foto, de fato, é a foto do dia que eu, Caio, Felipe, irmão Antônio, nós nos reunimos ali na casa de Caio, em 18 de dezembro de 2021. E no vídeo que vocês vão ver, de fato, o meu testemunho em 60 segundos era um testemunho de que a semente é muito importante para mim, ocupa um espaço muito importante na minha vida, porque eu lembro de quando eu andava por aí tentando encontrar um lugar, né? E alguém me disse: você tem que construir esse lugar. Você tem que construir esse lugar. E que bom que a Rua Divina, novamente, eu repito isso, que bom que a Rua Divina soprou e nos ajuntou nessa semente. O texto que eu trouxe para acolher vocês está no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, eu não vou ler o texto todo, mas é a parábola do semeador. Lucas 8, do versículo 1 ao versículo 7, a parábola do semeador. Nessa parábola, é engraçado que a gente foca muito em quem semeia, né, na terra e tal. E eu queria focar nesse texto exatamente a semente. A semente que é semeada. E depois de 4 anos, eu tenho a certeza que essa semente tem a marca que veio do coração de Deus. Foi Deus que fez essa semente, que moldou essa semente para que ela fosse semeada por nós aqui nessa cidade, aqui na cidade de Aracaju. Então, com os afetos, com o acolhimento, com as amizades, com os apoios, é assim que essa semente é caracterizada, é assim que essa semente toma forma nesse lugar. Então, o meu acolhimento é também um convite para que você seja semeador e semeadora dessa semente, e cuide dessa semente. Leve essa semente, porque há muitas pessoas aí na cidade, nesse estado, nesse Brasil, precisando ser acolhidas, recebidas, amadas. Eu, como um homem gay, não teria outro espaço, não teria outro lugar para exercer a minha cidadania religiosa de maneira plena. E graças ao nosso bom Deus Pai e Mãe, Ele nos ajuntou e nos fez através de muitas mãos, nos fez semente, nos fez Igreja Batista Semente. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é uma casa para todos, todas e todos. Amém. Uma semente que nasceu para acolher, que nasceu para abraçar quem o mundo tantas vezes insiste em afastar. No início, essa semente ainda estava ali, quietinha na terra, sem raiz profunda, sem lugar fixo, sem estrutura. Nós não tínhamos tempo, não tínhamos paredes, mas tínhamos algo maior, a certeza de que a divina Ruá faz germinar tudo aquilo que é plantado com amor. A gente se reunia onde fosse possível. Salas emprestadas, espaços cedidos, lugares que se abriam por alguns instantes para que a palavra encontrasse abrigo. E mesmo assim, mesmo tão pequenina, a semente começou a germinar. E quando germinou, germinou diferente. Germinou plural, germinou livre, germinou com o entendimento de que o reino de Deus não tem portas estreitas,
mas braços largos. Aqui, na Igreja Batista Semente, ninguém é deixado para trás. Aqui, quem é de outra religião encontra respeito. Quem é lésbica, gay, bissexual, trans, encontra acolhimento. Aqui entendemos que cada vida é parte do corpo de Cristo, porque Cristo nunca excluiu ninguém. Ele sempre convidou. Vem. E assim, a nossa semente começou a crescer. Não pelo tamanho da igreja, mas pelo tamanho do amor. E o tempo passou. E a Divina Ruá, fiel como sempre foi, nos permitiu crescer ainda mais. Do aluguel apertado, do espaço limitado, das reuniões rápidas, chegamos ao nosso próprio lugar, um cantinho para chamar de nosso, um solo firme, onde essa semente pôde criar raízes profundas. E nada disso seria possível sem aqueles que cuidam do jardim. Nossas lideranças, nossos pastores, que têm dedicado sua vida, sua força e seu coração para que essa obra continue viva. Eles regam com fé, podam com sabedoria e protegem com amor. Porque sabem que o Senhor não nos entrega uma obra qualquer, mas sim uma árvore que precisa de cuidado diário para continuar crescendo. Hoje celebramos 4 anos. 4 anos de luta. 4 anos de resistência. 4 anos de fé. 4 anos de uma igreja que entendeu que o Evangelho floresce onde há amor. E agora, neste 4º ano, estamos entrando em uma nova fase. A fase dos frutos. Frutos de transformação. Frutos de cura. Frutos de inclusão. Frutos de vidas que chegam, encontram abrigo e florescem junto com a gente. Que o Senhor continue sendo o nosso sol. Que a Divina Ruá seja sempre a nossa água viva. E que nós, como igreja, continuemos sendo essa semente que cresce, se fortalece e frutifica. Para a glória daquele que nos ama. E para o bem de todas as pessoas que Ele acolhe. Sem exceção. Parabéns, Igreja Batista Semente. O melhor ainda está por vir. E o tempo de florescer é agora. Feliz aniversário, minha família semente. Chegamos ao 4º ano e até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho certeza que essa comunidade nasceu no coração de Deus, foi gerada pela Divina Ruá, o Espírito Santo e construído por muitas mãos e corações na força do Jesus preto, pobre e periférico. Vamos juntos para mais um ano. E eu não tenho palavras para agradecer os grandes benefícios do Senhor na minha vida. E no dia a dia a gente vem construindo essa comunidade, essa igreja com muito amor, muito estudo, muita oração. E é nessa igreja que eu sou feliz, nessa igreja que eu me reconectei com Cristo. É nessa igreja que eu me reconectei comigo mesmo. Então, eu convido todos vocês a acontecer, a fazerem parte, a aprimorando com a gente esses 4 anos de semente. Aqui, na verdade, eu encontrei algo que é muito simples, mas muito profundo. Eu encontrei gente de verdade, que olha a gente como ser humano antes de ver os nossos olhos. Uma comunidade onde eu posso existir, onde eu posso aprender, onde eu posso servir, onde eu posso conhecer. Revela 3 anos de crescimento, de serviço, de diversidade, de amor. Que continuemos sendo semente de vida, de paz, de justiça e de esperança para a nossa cidade, para o dia. A Igreja Batista Semente, ela traz para mim um evangelho que é verdadeiramente cristão, a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, pobre, preto, periférico, que andou entre aqueles que ninguém mais queria andar. Ele quis chegar junto para as pessoas marginalizadas e enxergar essas pessoas e construir uma comunidade de fé que se baseava no amor. Ele como se fosse o dia 18 de dezembro de 2021, no dia que 4 pessoas se encontraram para responder uma pergunta. Quem veio que a gente quer? E depois de 4 anos eu me emociono bastante, me emociono com muito orgulho, ao lembrar em cada momento que a gente viveu, cada partilha realizada, cada afeto recebido, cada amizade construída. Não é à toa que atrás de mim de várias referências das filhos que a gente viveu. A foto, o crachá do dia com racha,
E eu também sei uma coisa, a semente é uma parte muito importante da minha vida. E uma parte em que eu busco por carinho, porque nasceu no coração de Deus, plantado no nosso coração e continua plantando no coração de muita gente. Deus abençoe. Feliz 4 anos da serviço. Eu me emociono. Obrigado. Eu me emociono porque a história tem muita história e, de fato, a gente vive um pouco daquilo que a gente tem lá em 1 Pedro, quando na carta que é escrita, a gente estudou, né? É escrita para um povo marginalizado, é escrita para um povo que era pobre, que era excluído, era humilhado. E aí, Pedro escrevendo essa carta, ele diz para esse povo: vocês são raça eleita, são sacerdócio real, são geração eleita. E é isso que Jesus faz com a gente enquanto comunidade. Porque se enquanto comunidade nos excluem, se enquanto pessoas, nós somos excluídos dessas comunidades religiosas, nossa teologia é vista como marginalizada, a gente se refugia nesse mesmo Jesus que foi também marginalizado, que foi excluído. E aí a gente começa a entender que a gente está no caminho certo, que essa pedra que foi rejeitada, de fato, é a pedra angular. E é nesse testemunho desse Jesus marginalizado que a gente precisa se refugiar. Mas não só experienciar a dor. O que a semente tem feito é não só viver da dor, porque muitos de nós temos marcas em nossas peles, cicatrizes em nossos corpos, das dores, das rejeições, seja pelas orientações sexuais, seja pela identidade de gênero, seja pela cor da pele, seja pelo fato de ser uma mãe solo, de ser uma mulher divorciada, porque somos muitas vezes excluídas desses espaços religiosos, mas aqui nós encontramos comunidade e acolhimento a partir do verdadeiro testemunho desse Jesus que nos acolheu. Então, quando eu me emociono, eu penso sobre tudo isso, sobre esse chamado que essa comunidade aceitou, de disciplina, porque os trabalhos voluntários que aqui são feitos, não é porque não são voluntários que não exigem disciplina. Construir esse espaço exige disciplina, e a gente está aqui diante desse espaço que é pequeno, diante de tanta gente que está aqui presente, mas para a gente é motivo de muita alegria, porque de fato foi muita luta para chegarmos até aqui. A gente se reunia nos sindicatos, nos locais que eram doados, então foi muita luta para que a gente chegasse até aqui. Eu estou muito feliz pelos 4 anos e pelos mais 100 que virão, assim eu espero. E nesse momento eu vou entregar os certificados, quase que eu não ia conseguir, né? Mas os certificados, eu vou explicar o que são esses certificados. Como a gente estudou em 1 Pedro, a gente está diante de pedras vivas. A igreja não é esse templo. Apesar da gente ficar muito feliz com esses tijolos, esses ventiladores, que ainda não sustentam calor, porque vai ter ar-condicionado, com fé em Deus, para a gente continuar com mais conforto. Mas as pedras vivas são as pessoas. E tem muita gente chegando para se tornar membro da nossa comunidade. Fez um curso de membros, né, que são de 6 encontros, 5 encontros, e a gente aqui vai entregar o certificado de conclusão para essa nova geração que está chegando aqui com a gente. Então, a gente está muito feliz. Antes de entregar, eu quero só fazer referência, já foi feita a referência dos irmãos e das irmãs da Igreja Batista Alvorada, tem ali o Kelvin, que era do Motu, mudou o nome? Motu, na verdade, quem mudou o nome foi o outro movimento. Então, Kelvin do Motu, que é sempre um parceiro nas nossas atividades do Dia das Crianças, com as comunidades. Se tiver mais aqui representações presentes, é só me falar que eu vou citando aqui os nomes. Queria citar também uma pessoa que eu não podia deixar de citar, Mara, que é sempre uma parceira. Mara, ela é proprietária de uma floricultura. E tudo que vocês veem aqui é trabalho de Mara. Na mesa do Senhor não tem nada falso, tudo aqui é verdadeiro. Pode comer, inclusive, porque, inclusive, as flores são verdadeiras. Nós não trabalhamos com flores artificiais, porque Mara não deixa. E aí, no nosso certificado de quem concluiu o curso, eu vou entregando aqui, vai chegando, recebendo certificado e ficando. O primeiro nome que concluiu o curso esse ano, nosso querido maestro Ayrton. Pastora Sandra, para ir entregando certificados aqui, pastora, porque aí você pousa para foto enquanto eu vou falando.
Nós temos também, já vai se organizando para vir, a irmã Ana Paula, nossa líder do Ministério, nossa mediadora líder do Ministério Infantil, esse ano, no ano passado e do próximo ano também, vocês vão ser anunciados. Vamos na foto. Pode botar aqui, essa mesmo. Nossa irmã também, a Tatiana, nossa parceira, nossa diaconisa, estava aqui ontem, para essa igreja estar assim limpinha, estava aqui somada na faxina. Também concluiu o nosso curso, nossa querida Liz, está aqui, ó, multitalentos essa mulher, concluiu o curso. Outra linda aqui, parceira, serve, cuida, e nos deu um susto esse ano, mas está tudo bem, graças a Deus. E ela me prometeu que ela vai abandonar esse café e vai fazer atividade física. Nossa irmã Márcia Valéria. Márcia Valéria Gaspar de Araújo. Quando a gente falou o café, ela se levanta, né? Nunca prometeu, né? Você prometeu, irmã, que ia diminuir, ia diminuir, ia diminuir. E também outra surpresa que chegou na nossa comunidade, se engajou, serviu, tá atuante. E vocês vão ter a surpresa porque ela chegou chegando. Nossa querida irmã Márcia Moderno. Então, todos esses irmãos concluíram o curso de membros, vão se tornar membros e membros, se assim quiserem, da nossa comunidade. E na nossa comunidade, por ser uma comunidade batista, essas pessoas têm direito a voz e voto, elas decidem os rumos da comunidade. Aqui, vamos tirar só a foto aqui com vocês, os pastores, enquanto eu vou falando, vocês tiram fotos. E aí vocês olham para mim, deixa eu tirar as fotos dele. E aí a gente decide comunitariamente através das assembleias, a gente faz tudo é decidido de forma assemblear, e quem é membra tem direito a voz e voto, e tem direito de participar ativamente, ocupar os cargos, estar atuando na nossa comunidade. Então, são um curso com 5 encontros, e eu convido todas as pessoas que assim quiserem participar, podem se sentar. Palmas para essa galera. Mas, gente, como eu falei, tudo é uma construção feita por pessoas de carne e osso. E eu queria também, esse ano, homenagear todas as pessoas que serviram no ano passado, enquanto mediadoras e mediadores. Nós temos 6 ministérios, mas temos também o culto de oração, que serve como ministério, o coral, que também atua como ministério na nossa igreja, e tem pessoas à frente, e eu queria. Meu Deus, eu estou cuspindo na mesa do Senhor, misericórdia, está repreendido. Que eu estou falando aqui, ó, na empolgação. E aí eu vou querer homenagear os mediadores de 2025. Queria chamar aqui Lidiane, que serviu como mediadora do acolhimento e da integração na nossa comunidade. Pode vir para cá. Você vai entregando ali. Estamos aqui, Alice. Lidiane, que serviu. Lidiane, gente, mora no interior. Ela aqui é uma das pessoas mais disciplinadas, porque ela precisa chegar. Ela mora em Simão Dias para estar congregando nessa comunidade. Vocês têm noção disso? Que é uma pessoa vindo de Simão Dias, quanto de gasto que está envolvido, quanto de disciplina que está envolvido para se fazer presente. E às vezes a gente mora na esquina e não quer vir para a igreja. Então vamos acordar na igreja. Louvor, Esté, que não está aqui presente, mas a gente pode chamar alguém para representar. Vou chamar Pedro para representar Esté. Estézinha, se ela estiver nos ouvindo através da transmissão, receba nosso abraço. Nós tivemos também uma pessoa que serviu muito, e que eu tenho certeza que está nos ouvindo, está lá na Espanha, serviu, na Espanha, porque ela é chique, e ele serviu na diaconia. Quem é? Thomas, que Mari disse, já sei quem é. Thomas, isso mesmo. Não, quem vai representar é Márcia, amigo, pelo amor de Deus. Márcia, vem representar Thomas, Márcia. Pode vir, Márcia, representar. Márcia Valéria, Márcia Valéria. Eu quero. Nós tivemos também, como líder da Pastoral de Mulheres,
Vocês já sabem, Késia, que serviu na Pastoral de Mulheres, uma pastoral super atuante, que fez acampamento, que fez ação de rua, que fez atividades. Então, palmas para a pastoral e para a Késia, que não está presente, mas eu vou chamar aqui, eu vou chamar a irmã Neise. A irmã Neise para representar a Késia. Nós tivemos também esse ano alguém que trabalhou muito na nossa comunidade, porque é uma pessoa que assume várias funções, né? E essa pessoa está à frente de um ministério importantíssimo na nossa igreja, que lançou livro, que fez curso, que organizou ementa, que convidou professores, orientou professores, que foi o nosso pastor Alisson através da educação e da formação. Chegou sua vez. Aí, Sandra Lidaga. Dá lá, dá lá. Nós tivemos também nossa querida Alana, que trabalhou muito na comunicação. Vem cá, Alana. Bora, Alana. Vem a mulher. Você me dá no final, bora. Você me dá. Bora, Alana. Vem a mulher. Alana. Ela tá com vergonha. Você quer que eu receba isso? Temos também no Ministério Infantil desse ano, Júnior e Ana Paula, os tios que pensaram curso, podem vir, chegarem aqui. E esse que vai entregar é Mari Manu é que vai entregar. Vamos lá, meninas, entregar. Chamei. Vocês vão entregar para os tios Ana Paula e tio Júnior. Nós tivemos voluntários, se você quer trabalhar no Ministério Infantil, procura Ana Paula, procura Júnior. Eu dei aula esse ano, o Lidiane deu aula esse ano. Então, quem quiser se engajar no Ministério Infantil tem a oportunidade. Aê, que coisa linda! A foto. Aí, e esse ano também, não, esse ministério é um ministério que é um ministério diferente, porque é um ministério que funciona lá depois do segundo semestre, mas a gente não poderia deixar de homenagear duas pessoas importantíssimas que atuaram nesse ministério como voluntárias. Eu vou falar os nomes e depois eu vou dizer o que cada um fez, porque eu acho que é importante a gente dar esse reconhecimento. A nossa maestrina Corina. Olha, Corina, ela abre a casa dela, ela tem sempre um cafezinho, é sempre chazinho, um cuidado. Quando é para brigar, ela briga também, mas a gente sabe que a gente está errado, a gente só ouve e diz desculpa, vamos nos consertar. E que Deus abençoe. A gente nessa igreja não tem como lhe agradecer. Você, de forma indireta, é uma membro fundadora dessa igreja, porque você ajuda a construir essa comunidade. Então a gente quer lhe reconhecer esse trabalho para você. Palmas para ela. Mas gente, ela é da Batista Alvorada e ela vai ficar lá, porque o pastor dela já veio me dizer: olha, esse negócio não está dando certo. Mas ela é da Batista Alvorada. Aqui a gente só dá beijo, abraço e chocolate. Então pode vir. Nós também tivemos esse ano alguém que aceitou um desafio hercúleo, que foi substituir Corina durante um tempo, né? Durante o período, que não é fácil, né, gente? Mas essa pessoa é super capacitada, habilidosíssima. Eu admirava ele, porque eu era de uma igreja, eu era minúsculo, mais do que eu já sou, eu era criança, e eu via Ayrton conduzindo os corais. E eu achava aquilo belíssimo, eu achava Ayrton maravilhoso. E aí teve uma situação, a gente acabou saindo da comunidade e hoje ele está aqui frequentando a mesma igreja que eu, sendo meu irmão, e eu estou muito feliz, Ayrton, de ter você aqui. Você também recebe nossa homenagem. E, gente, depois de anunciar os de 2025, eu quero parabenizar agora e empossar, já tirar foto. Esse ano nós vamos ter novos mediadores para os ministérios de 2026, porque é sempre anual. Os mediadores atuam anualmente. E aí, gente, quem vai estar esse ano no acolhimento
é nosso querido irmão Júnior, vai ser uma dança das cadeiras. Então, vocês vão aplaudir de novo as mesmas pessoas. Júnior, vem para cá. E aí, quem vai estar no Ministério Infantil? Lidiane, que estava como mediadora do acolhimento, vem para o Ministério Infantil junto com a irmã Ana Paula, vem para cá também. Já acabou, não recebe chocolate. Pastora, a homenagem sua é depois. E aí a gente vai ter no louvor e coral o irmão Ayrton. Palmas para o irmão Ayrton. Na diaconia, nós temos Thomas e Edri. Vem lá, Thomas e Edri. Na diaconia, assim, a gente vai dividir. Edri vai ficar responsável pela escala da mesa da ceia e pela arrecadação de alimentos que a gente sempre distribui. Então, Edriele vai ficar responsável por isso, e Thomas, que está representado aqui também por Edriele, vai ficar responsável pela escala da limpeza da igreja e pela gestão do espaço. Então, quem quiser se engajar, procura essas pessoas. Gente, não são essas pessoas que vão fazer tudo. Vocês procuram essas pessoas para ajudarem nessas pessoas. Além disso, nós temos na comunicação, vai ser eu, na oração, no culto de oração, a irmã Nevinha e o irmão Lucas Araújo. Gente, Lucas Araújo atuou, esqueci de falar o nome dele, meu Deus do céu, me perdoe. No ano passado, e vai receber aí, você entrega, dá o chocolate a Lucas. Lucas, ele atuou, eu esqueci o nome dele, gente, vocês me perdoem. Ele atuou no ano passado, Lucas também vem lá do interior, atuante. Disciplinado no culto de oração, que ocorre todas as quartas às 8h30, prepara a palavra, prepara a liturgia do culto de oração. Então, nós louvamos a Deus pela sua vida também, meu irmão, que serviu em 2025, que vai estar conosco também em 2026. E é isso. Irmã claro, com certeza. Na pastoral, obrigado, pastora. Na pastoral, que não podia faltar, está à frente esse ano, nossa irmã Márcia Moderna. Essa pastoral Então, esses são os mediadores e mediadoras do ano de 2026. E a igreja vai orar por esses mediadores e mediadoras de 2026. E eu queria chamar a irmã Liz para fazer essa oração, orando pelos mediadores e mediadoras. Mas antes, eu não trouxe chocolate. E, na verdade, como é término de gestão, eu não ia suscitar. Mas já que houve uma reivindicação, eu acho que é importante a gente falar da atividade dos nossos pastores e pastoras aqui. Palmas para eles. O pastor Alisson e a pastora Sandra são incansáveis no serviço da comunidade, no cuidado, no pastoreio, no aconselhamento. Porque como é que era para funcionar? Seria para que eles ficassem só com as atividades de aconselhamento pastoral e liturgia. Mas eles assumem, um assume o Ministério da Educação e Informação, outra está no quebra-galho da diaconia quando falta, na pastoral quando falta, no louvor quando falta, só falta ela cantar aqui, que ela vai aprender com a mestrina Corina, né? Porque ela está aprendendo, já está cantando já. Então, assim, são pessoas que têm servido muito. E a gente queria honrar essas pessoas. E eu acho que a melhor forma de honrar essas pessoas não é só com homenagem no culto de aniversário, é honrar com disciplina, é honrar com cuidado, é honrar os membros estando aqui na Assembleia e pensando no cuidado com a pastora, que é a única remunerada na nossa comunidade, e é uma remuneração que é menos que um salário mínimo, frisa-se isso. Eu acho que isso é importante dizer. A gente ainda não consegue pagar um salário mínimo à pastora Sandra. O pastor Alisson é um pastor voluntário, ele é professor, então ele é pastor voluntário, todo o trabalho dele é voluntário igual a todos nós. Então, é que isso fique registrado, que a gente comece a honrar essas pessoas. Então, irmã Alice, pode orar por nós. Graça e paz. Vou convidar toda a comunidade para ficar de pé, para direcionar suas mãos, abençoando as nossas lideranças, essas pessoas que têm dedicado suas vidas para fazer com que essa obra aconteça. Obrigada, 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 querido Deus, que é nosso Pai e é nossa Mãe, por estarmos aqui nessa manhã, celebrando e cultuando em Teu nome, nos reunindo enquanto comunidade de fé, que se acolhe, que se ama, que se apoia, que se ajuda. Obrigada, Deus, por ter erguido esta comunidade, Igreja Batista Semente, em Aracaju, há 4 anos atrás. Obrigada por ter plantado essa semente no coração dessas pessoas que estão aqui na frente representadas. E
essas pessoas estarem dedicando a sua vida para fazer a semente do teu reino brotar. Nós te entregamos nesse momento a vida dessas pessoas que estão aqui à frente, que são a liderança da sua igreja e também são pessoas que estão se dedicando a assumir os ministérios e a condução desse trabalho em 2026. Te pedimos, Divina Ruá, que sopre na vida de cada um e cada uma. Tu conheces os desejos, as necessidades e os anseios do coração de cada um e cada uma. Tu sabes, Senhor, muito melhor do que todos nós, aquilo que eles precisam e que elas precisam. Tu sabes, Pai, que dificuldades existem na vida de qualquer um de nós. Tu sabes que dedicar o tempo à tua obra é sempre um entrave, porque sempre surgem outras coisas para se apresentar como prioridades em nossas vidas. Mas nós sabemos que sem ti nada somos, que se nós não conseguirmos nos dedicar à tua obra, ao teu trabalho, a cuidar da nossa espiritualidade, a cuidar da nossa fé, nós também estamos cuidando da nossa saúde, da nossa mente, cuidando uns dos outros e umas das outras. Ó Deus, que esse desejo também brote no coração de cada um e cada uma que está sentado aqui diante do teu altar. E que a gente possa se engajar na tua obra em 2026, muito mais do que o que conseguimos nos engajar em 2025. Abençoa a cada um e a cada uma de nós, abençoa essa comunidade e que sigamos brilhando no teu reino e que sigamos nos dedicando a contribuir para fora dessas paredes, para fora desses muros, porque esta igreja ela nasce com uma missão. Ela nasce com a missão de ser luz no mundo. Ela nasce com a missão de ser farol, de ser cuidado, de ser acolhimento para as pessoas que estão fora daqui. Ela não nasce para vir com um projeto colonizador, de querer espalhar aquilo que para nós é sentido. Ela nasce com o projeto de cuidar de outras pessoas, de cuidar de outras vidas, de fazer justiça social nessa cidade e nesse estado. Obrigada por estarmos aqui mais uma manhã e segue cuidando de nós. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Obrigado, gente. Obrigado. E agora a gente vai passar para o momento das ofertas. Esse é o momento de quem é membro, é um dever de quem é membro. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido. Essa é uma atividade nossa. E também é um momento, mas se quiser também ofertar, a gente né, louva a Deus pelas, é, é, pelo cuidado. Mas é dizer que as ofertas, elas são um movimento que a gente faz quando a gente diz, todas as vezes que no dia 1º eu recebo o meu salário e faço minha oferta, que eu não oferto no culto, eu oferto depois que eu recebo o salário, é a primeira coisa que eu faço. E aí eu sempre penso, olha, esse valor aqui é um valor que eu estou doando não para as minhas necessidades, não para as minhas vaidades. Não é um valor que eu uso para viajar, não é um valor que eu uso para me alimentar, é um valor que eu uso para trabalhar comunitariamente, para apontar para esse céu de Apocalipse, onde tudo é repartido. É uma parte. Essa igreja, todas as igrejas, todas as comunidades, elas representam uma parte daquilo que a gente imagina no céu. Então, é um movimento que a gente faz dizendo assim, olha, comunitariamente, eu vou abençoar uma comunidade para além das minhas próprias vaidades. Não se sinta constrangido, mais uma vez, você que é visitante, essa é uma atividade de quem é membro, mas também, se quiser doar, se sinta à vontade. E o irmão Ayrton vai louvar, enquanto ele louva, vocês podem ficar à vontade para doar. O Pix é pix@sementeaju.org.br. Tem um QR Code aí atrás das cadeiras. E também a irmã Angélica tem ali os envelopes. Você pode pegar os envelopes, se for doar fisicamente, e colocar aqui no nosso gasofilácio, aqui, bonitinho, aqui na frente. Eu não vou louvar sozinho, vou louvar com toda a igreja, tá bom? O irmão sabe tocar. Quero agradecer ao irmão que veio acompanhar o coral. Uma salva de palmas para ele. Como é o nome? Jailson. Muito obrigado por esse apoio. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Você conhece? Vamos lá.
Ah, bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. No só amor do só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Bom estarmos aqui mais uma vez. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus vem nos abençoar. Deus vem nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, Espírito. Deus vem nos abençoar com palmas agora. E que essa união nunca falte para nós. Venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Queria chamar a irmã Neise para orar. Quando ela chega, quero dizer que fiquei sem o meu chocolate, porque eu tive que doar para a pastora, né? Então, alguém vai me dar um chocolate. Gente, tem uma agenda ainda no restante do ano, né, Neise? Tem uma agenda ainda. A gente tem ainda o café com partilha, que não vai ser café com partilha, vai ser almoço e partilha. E junto com esse almoço vai ter um combo aí, que é o chá de cozinha nova do irmão Júnior. Isso mesmo. Então, a gente vai se encontrar dia 14, no próximo domingo. Então, não vai ser o café, vai ser um almoço. Cada um traz, quem puder, traz uma coisinha, e isso, junta a panela e a gente faz. E depois a gente vai ter a nossa cantata de Natal, né? Caio já falou aqui, temos a cantata, vamos ter mais dois ensaios, mas esse não é o fim do ano, porque o fim do ano é com a Pastoral Marias e Madalenas. Dia 27, não é isso? 27, o encontro da pastoral. E aí a gente tem um recesso, e nos encontramos em janeiro, que é bem ali, né? Bem ali. Um pequeno recesso. Além disso, gente, eu quero agradecer a todo mundo, né? Estava falando com o Caio, agradecer a todo mundo que colaborou, que contribuiu, que organizou para que esse culto pudesse acontecer, né? Assim, sem citar nomes, mas eu quero agradecer mesmo, assim, de todo o coração. A gente veio limpar, construir o painel, tem o bolo que alguém tem que se preocupar para comprar, a decoração, enfim, mesmo antes pensar em como organizar, e aí fica nervoso, como o Caio, né, estava aqui nervoso, tremendo. Então, nesse sentido, eu quero agradecer a todo mundo. A transmissão, meu primo Luiz Eduardo, junto com o Romário aqui, eles
Ele falou comigo, eu disse, se você quiser dar essa transmissão, né? É um teste, mas doar essa transmissão, a gente vai ficar muito feliz, porque vai ser o registro do nosso 4º ano de aniversário. Então, eu estou muito feliz e agradecido pela vida de cada um e de cada uma. Irmã Nese, é com você. Tem cantina? Tem cantina, R$ 7, mousse, feito por Edriele, que é qual o sabor? Abacaxi, isso. Então depois ainda tem a cantina. Você pode levar, congelar. Pode, Edri? Pode congelar e aí comer depois. Irmã Nese, é com você. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Estamos com os nossos corações transbordantes de alegria, de agradecimento por todo esse dia, por tudo aquilo que tu tens feito por nós. Te agradecemos pelas pessoas que foram convidadas, que estão aqui conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos sido muito abençoados. Nós agradecemos por esta oferta que foi dada com todo o coração, Senhor, por cada um que contribuiu, que a gente possa contribuir também com as nossas vidas, que a gente saia daqui, Senhor, com nossas vidas transformadas e com o propósito de servir cada dia melhor. Tudo isso nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu queria chamar a nossa irmã Stephanie. Ela é a nossa preletora da manhã. Erga suas mãos para cá para a gente abençoar a vida da nossa irmã. Querido Deus, querido amigo, querido mestre, salvador das nossas vidas, aqui nós oramos nesse momento pela nossa irmã Stephanie, ela que tem a tarefa dada pelo Senhor de transmitir aquilo que está no seu coração. Continua abençoando a vida dela, abrindo seus caminhos, iluminando seus passos, dando, Senhor, direcionamento, dando aquilo que o Senhor quer para a vida dela. Em nome de Jesus eu oro e a igreja concorda dizendo amém e amém. Olá, gente, bom dia. Que dia lindo hoje, né? Hoje tá maravilhoso. Eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Para quem não me conhece, tem muita gente que me conhece aqui, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Stephanie. Eu sou membro da Igreja Batista Alvorada, como alguns irmãos que estão aqui também. E sou membro do Movimento Negro Evangélico. E eu sou batista, mas a minha raiz é pentecostal. Então, assim, se vocês sentirem aí um esquentando, então vocês já sabem o que é. Bem, oi? Quero. Tá bom. Ah, gente, uma outra coisa também, né? Eu notei aí que Caio chorou, a pastora chorou. Eu chorei algumas vezes preparando essa palavra, então se eu começar a chorar aqui também, não estranhe. Eu queria começar abrindo em Mateus 28, de 18 a 20. Pronto, já abriram aí? Alguém pode ler para mim, por favor? Alguém? Irmã, consegue ler? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém, aleluia. Gente, eu peguei essa palavra e estava refletindo sobre ela, né? Sobre
Essa é chamada a grande comissão de Jesus, né? Quando Jesus parte e deixa o Espírito Santo. E sobre ser discípulo, né? Jesus diz, portanto, vão e façam discípulos. Na verdade, os teólogos, e aí temos alguns aqui, me ajudem, corrigem para indo, né? Indo e fazendo discípulos e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E aí eu estava refletindo sobre o que é ser discípulo. Quem são, de fato, os discípulos? Porque hoje a gente vê muita gente falando, né, sobre ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, mas a gente vê que na prática a teoria é meio outra, né? E aí eu estava refletindo sobre isso e fui procurar quem Jesus de fato chamou para ser discípulo. E aí cheguei na palavra de Mateus. Alguém abra, por favor. 4, 18 a 22. Abriu? Pronto, abriu. Alguém pode ler também? Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai no barco, o seguiram. Pronto, obrigada, irmã. Bem, essa palavra também está em Lucas 5:8, e lá ela está um pouquinho mais detalhada, e na verdade, Lucas 5, de 1 a 11, mas eu destaco o capítulo 8, porque nesse momento em que Jesus chama, né, os pescadores, Pedro diz, afaste-se de mim, pois sou pecador. E Jesus responde, não tenha medo, porque de agora em diante você será pescadores de homens, de gente. Bem, e aí, nesse momento em que Jesus chama os seus primeiros discípulos, a gente tem dois indícios, né, do que Deus quer, de quem que Deus quer, né, como seus discípulos. Uma coisa que me chamou muita atenção, e é uma coisa que é muito falada quando se fala desse texto, é de que Deus chamou trabalhadores. Né? Deus não foi na sinagoga chamar os aprendizes dos rabinos, chamou pessoas que estavam lá, né, no momento pescando, enfim, pescadores. E aí, além de trabalhadores, Deus chamou pessoas reconhecidamente pecadoras, né? O próprio Pedro se coloca enquanto pecador, enquanto não digno de ser chamado por Jesus a ser um discípulo. E aí, veja, quando a gente ouve essa palavra e a gente ouve assim, porque Deus chamou trabalhadores, é muito colocada a questão de que são pessoas simples. Deus chamou trabalhadores porque Deus não quer uma pompa, não quer uma pessoa, né? Enfim, quer pessoas simples, comuns. E isso é verdade também. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, de que Deus chamou trabalhadores não somente porque Deus queria pessoas simples. É uma coisa que é óbvio, Deus quer trabalhadores. Deus chamou pessoas que têm por ofício o trabalho. Não tem por ofício a palavra, não tem por ofício o ensino, enfim. E aí, pessoas que se reconhecem enquanto pecadoras, que entendam genuinamente que não são dignos de estar na presença do Senhor, que não são dignos de estar acompanhando o Senhor, mas mesmo assim vão, porque assim o Senhor chamou. E aí a gente volta para a palavra de Mateus 28, né, de 18 a 20, em que Deus nos dá o mandamento de indo fazendo discípulos. E aí, lá no final, Deus diz que guardem os meus ensinamentos. Em outras versões, obrigada, irmã. Deus diz que obedeçam os meus ensinamentos. E aí, veja só, Deus disse para pessoas que obedeçam.
Deus não falou, né? E aí, fazendo esse link com essa ideia do trabalho, Deus não falou sobre pessoas que aprendam, Deus não falou pessoas que creiam, Deus não falou pessoas que entendam a mensagem. Por quê? Deus falou de pessoas que guardem, que obedeçam. Porque a nossa fé, gente, a nossa fé não é de mensagem. A gente tem uma mensagem, eu estou aqui nesse momento passando uma mensagem. É essa mensagem que muda a nossa vida, acolhe nosso coração, enfim, a gente sabe muito bem. Mas a nossa fé não é uma fé de mensagem, não é uma fé de palavra, apesar de a gente viver com base na palavra. E aí, eu me lembrei do que Tiago disse. Lá no capítulo 2, ele fala, no versículo 18 e 19, ele diz assim: mostre-me a sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. E logo depois ele diz: você crê que Deus é um só? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então, com isso, eu refleti, Deus chegou a essa conclusão de que, na verdade, o que Deus quer são pecadores que trabalhem. É isso que Deus quer, é isso que Deus nos chama para fazer, né? E aí, logo depois da passagem que Deus chama os 4 pecadores, Deus vai lá em Lucas, 5:27, Deus chama Levi, o publicano, que é reconhecidamente também pecador, inclusive é questionado, né, pelos fariseus, você está no meio dos publicanos e dos pecadores, enfim. E aí é mais uma demonstração, né, de que quem Deus quer como discípulo, né, pecadores que trabalhem. E aí eu pensando, orando, né, refletindo, chegando nessa conclusão, eu entendi que, na verdade, o discipulado, ele é trabalho. O discipulado, indo fazer discípulos, é trabalho. Não é a mensagem, não é o ensino. E aí também, isso é muito interessante, porque na igreja, na prática, né, no nosso dia a dia, e aí os irmãos daqui da equipe pastoral vão me dizer se é verdade ou não, a gente vê que, de fato, no trabalho mesmo, não é muita gente que está lá presente. Né? A gente viu, o Caio falou agora, né, que a mudança ali dos cargos, dos mediadores, são as mesmas pessoas, né? Assim, Deus abençoe, glória a Deus, mas isso é estranho. Eu não acredito que aqui, nessa igreja, só exista a equipe pastoral, esses mediadores e as poucas pessoas que trabalham com eles. Então, Deus chama essa igreja para o trabalho, né? E aí, veja, de outro lado, a palavra ela é super valorizada, né? É lindo estar aqui, é ótimo, gente, é muito bom estar aqui falando para vocês. Ter o poder da palavra é importante também, mas não é só para isso que Deus nos chama. E aí, é até interessante também que no contexto bíblico, os mestres da palavra eram os fariseus. E quando a gente estuda, né, a Bíblia, os evangelhos, a gente vê os fariseus como os grandes vilões ali, né, da narrativa de Jesus. É sempre o grupo que testa Jesus, que tenta Jesus, enfim, que faz estratégias ali contra Jesus. Mas são eles, naquele tempo, que eram os mestres da palavra. Eles que eram os guardiões da palavra. E por que hoje, quem a gente valoriza são essas pessoas que se engrandecem para dizer que tem o conhecimento, que tem a palavra, que sabe. A gente não quer ser fariseu, mas hoje a gente valoriza os fariseus de hoje em dia, né? É um ponto aí para a gente refletir. E aí, vamos lá, discipulado é trabalho. Mas não é qualquer trabalho. Não é trabalho de qualquer jeito, né? A gente trabalha, né? Assim, glória a Deus, quem tem um trabalho que goste de fazer, né? Mas normalmente, nem sempre, a gente gosta de trabalhar, né? Porque trabalho, né? É difícil. E o trabalho para Deus, o trabalho que é o nosso discipulado, não é qualquer trabalho. Aqui o tema
lema, chamados a construir, né? E aí vamos lá, né? A gente não vai construir qualquer coisa, de qualquer jeito. Não é isso, não foi para isso que Deus nos chamou. Não é esse tipo de trabalho que Deus quer. Então, Deus quer pecadores que trabalhem, mas não que trabalhem de qualquer jeito e que façam qualquer trabalho. Não é qualquer trabalho que Deus aceita. E aí vamos lá, mas qual é o trabalho então? Que tipo de trabalho que Deus quer? E aí a gente vai para Mateus 22:36. Alguém abre, por favor. Vou abrir aqui também. Quero de 36 ao 40, por favor. Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo mandamento amarás o próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Pois é, né? Então, temos aí uns outros mandamentos, né? Para além da grande comissão, Deus também, Jesus, né, resumiu os mandamentos em 2 dos grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí é que tá, né? A gente tem eu falei aqui, né, de 2 grandes instruções que Deus nos deu. Então, acho que isso também é um apontamento, né, de que tipo de trabalho que Deus quer que a gente faça para Ele. É o trabalho com amor. Então, discipulado é sobre trabalho e trabalho com amor. E, gente, amor é amor de verdade, amor. Eu não vou fazer uma outra pregação sobre 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor genuíno, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Mas eu deixo a indicação, porque eu amo muito esse texto, eu gosto de falar sobre isso. Então, quem quiser entender mais sobre amor, né, leia. E entenda, amor genuíno. Amor não permite algumas coisas, né? Quando a gente tem amor, de fato, de verdade, algumas coisas elas não cabem na nossa prática. E aí esse é o grande erro que eu entendo, o grande pecado, a grande falha das que dizem tanto ser igreja de Jesus hoje, né? Porque tem trabalho. A gente vê que as igrejas estão dominando aí, né? Como é o meio evangélico, a bancada evangélica, está fazendo aí várias coisas. Trabalho tem, eles fazem. Estão fazendo bastante. Mas não tem amor. Não tem amor. Porque amor não violenta. Amor não exclui. Amor não pode dizer para uma pessoa que você não cabe aqui nesse espaço. Não existe. Amor não machuca. Então, existe trabalho nesses lugares que dizem ser de Jesus. Mas não tem amor, não tem discipulado, não tem o próprio Jesus. E aí eu trouxe essa palavra porque a semente é um ponto de luz nesse meio caótico, nessa confusão que a gente vê, né? Que é um lugar que se propõe a de fato ser igreja, a de fato propor um discipulado de fato de Jesus, né? Um discipulado cristão de verdade. E aí é importante que cada pessoa daqui, seja membro ou não seja membro ainda, ou não, enfim, que entenda de fato o que é o discipulado de Jesus, porque é isso que esta igreja se propõe a ser. E eu não sou daqui, mas eu vejo, eu consigo enxergar, eu consigo sentir. Literalmente, eu venho aqui e me sinto abraçada por essa igreja e eu agradeço muito por isso. Mas é importante que essa igreja não se perca desse discipulado. Eu sei que tem um trabalho muito intenso para que isso não aconteça, que essa igreja continue sendo uma igreja de Cristo de verdade, mas, né, venho aqui também trazer essa lembrança. E, assim, é muito difícil, porque quando a gente
de fato se propõem a amar, amar no geral é difícil. E aí, dentro de um contexto de discipulado em que a gente trabalha com amor, e ainda em um ambiente, né, em um contexto em que as outras organizações estão trabalhando com ódio, é muito difícil. É muito difícil. E eu imagino que essa igreja sente também essa dificuldade de forma muito forte, né? É difícil, a gente recebe exclusão, recebe violência, a gente é empobrecido, não tem recurso, não consegue acessar, as pessoas não chegam, a gente sofre isolamento e a gente se sacrifica e continua se sacrificando, porque esse é o mandamento de Jesus. Mas, pesei o clima, né, gente? Baixeza. Mas é importante que a gente continue. E aí eu trago também outra palavra do Senhor para trazer o porquê que é importante que a gente continue enquanto igreja. Por favor, abra em Lucas 6, de 20 a... Peraí, só um instante. Lucas 6. Lucas 6, de 20 a 22. E esse eu vou ler porque eu entendo ser um recado para vocês. Então, vamos lá. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhe disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegre-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Eu vou parar por aqui. Eu acho que eu podia terminar já, né? Já. Mas eu trago, né, para essa igreja que não se esqueça do discipulado, que continuem. São 4 anos, eu imagino que de muita luta também, né? Mas que o Senhor tem visto esta igreja, o Senhor tem abençoado essa igreja. A palavra dessa igreja que é pequena, né? E olhe lá que já foi menor, não foi? Tem chegado em lugares que vocês nem imaginam. E o Senhor tem cuidado de vocês, tem visto o trabalho de vocês. E pede que não esqueça do discipulado, do trabalho, que é super importante, com amor. Esse amor que muitos daqui não receberam, mas estão dando. E que essa igreja continue, porque vocês são bem-aventurados. E o reino de Deus é de vocês. É isso. Muito obrigada. Já estou esperando a pastora. O pastor Alisson precisou sair para comprar copinho. Mas vamos seguindo.
Diante de tudo que a irmã estava falando, eu ali fazendo a minha viagem, né? Hoje é dia da gente viajar nos pensamentos, nas lembranças. E também fiquei pensando no choro de Caio. É choro de alguém que foi excluído. É choro de alguém que achou um lugar, mas que ainda lembra que teve uma época que não havia um lugar para ele. Que houve uma época que não havia lugar para muitos aqui. E ele lembrou que agora há um lugar para ele. E um lugar que ele construiu. Um lugar que ele constrói. Aí, às vezes, eu mesmo, a gente não entende, mas por que ele se doa tanto? Porque se alguém sabe o que é importante, é quem perdeu. É quem deixou de ter algo que amava tanto. Então, essa pessoa sabe que é importante. Então, é por isso que Caio tem esse entendimento de quanto é importante. Se todos nós tivéssemos a mesma noção, ou uma noção parecida, porque somos diferentes, então as noções também são diferentes, a gente também lutaria com mais afinco por esse lugar e levaria essa semente, espalharia o quanto mais pudesse. Porque aqui é um lugar para todas, todos e todes. Eu, particularmente, só posso ser pastora aqui. Em outro lugar, sendo quem eu sou, você viu a pastora sambando, né? Desse jeito, onde chega. Então, só aqui mesmo. Eu posso ser quem sou, na liberdade de estar entre amigos. Porque quando a gente está com amigos, a gente é quem é. E é isso que é importante. E é isso que a gente precisa lutar para não perder aqui na semente esse sentimento de amor entre amigos que se aceitam como são, divergem, discutem, têm opiniões diferentes, mas aí um cede, aí depois que cede, o outro quebra a cara, a gente olha gentilmente com muito amor e diz, eu avisei. Eu disse que ia doer, eu disse que não ia dar certo, mas vem cá, chora aqui no meu ombro, errou, mas vem cá. É essa caminhada que a gente pretende ter. Quem ia começar o pastor, mas o pastor, o bichinho foi correr, aí chegou já suando, aleluia. E vou passar para ele, mas antes de passar para ele, vendo a filha de Francisquinha e a neta, difícil não lembrar dela, que faz muita falta. Muito obrigado por vocês estarem aqui, trazendo ela, trazendo o Daniel para perto da gente, viu? Como tem Kim, que está fazendo falta muito hoje. Mas a gente precisa lembrar, sim, do legado que eles deixaram, das lições que eles plantaram em nossos corações e da certeza que a gente precisa continuar com essa caminhada de amor e de amigos. Passar para o pastor, vai continuar. Já peço para o pastor Caio estar aqui do lado da gente. Nem se trema, meu irmão. Tome. Meu irmão, pastor é isso, nem se trema. Não trema não, que eu já estou com medo. Meu pai dizia muito isso. A ceia, né, um momento de memória, né, de memória. E a pastora tirou do meu coração e da minha cabeça a memória de duas pessoas que estiveram com a gente esse ano, que estiveram construindo com a gente durante esse tempo. E são memórias que a gente jamais deixa para trás. Jamais esquece. São memórias que, quando são ativadas, vêm os melhores sentimentos, as melhores emoções que a gente poderia ter, porque foram duas pessoas incrivelmente marcantes nas nossas vidas. Então, nesse momento, além da memória, né, de um Jesus que caminhou com a gente, de um ministério que foi de total entrega para os menos favorecidos deste mundo, é que nós vamos cear e celebrar toda a caminhada de Jesus entre nós. A morte, o sofrimento, a morte, a ressurreição, como a gente sempre diz, são marcas, né, ponto
auge desse momento de ceia, mas o seu ministério, a sua caminhada é sim, de igual forma, uma memória potente. Então, eu vou pedir para nosso querido amigo, presidente, pastor Caio, fazer essa oração pelos elementos da ceia, em gratidão por esse momento. E eu e a pastora vamos servir a vocês, servir à comunidade, o pão e o vinho nessa manhã. Vamos estender nossas mãos aqui para os elementos. Queria agradecer, Stephanie, por essa palavra tão abençoada e por nos lembrar que a gente precisa continuar com trabalho e com amor. A gente cresceu, né, na Aliança Bíblica e eu fico muito orgulhoso em ver seu crescimento, sua jornada. Através do pão e do vinho, a gente lembra desse Jesus que morreu por nós. É, então vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Esse amor, às vezes a gente fica tantas vezes, Pai, procurando amor de validação, e o Senhor nos ama de uma maneira que nos preenche. E eu quero te agradecer por isso. Através do vinho e do pão, a gente traz à nossa memória aquilo que o teu filho determinou, aquilo que Jesus determinou, para que a gente pudesse lembrar não só da morte, mas também da vida desse Jesus nessa terra, que nos ensinou tanto, que mesmo sendo Deus, foi misericordioso, serviu os seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos, o próprio Deus que cuida daqueles que estão ali em sua volta, que não se deixou tomar pela raiva, pelo ódio de ser traído, mas que serviu, que cuidou, que cumpriu e executou o seu chamado. Então, eu quero te agradecer, Senhor, por essa lembrança. Nós oramos por esses elementos e nós te agradecemos porque o Senhor nos permite, através do pão e do vinho, lembrar da tua morte e da tua ressurreição. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não, bota Eu olho para a cruz. Vamos ficar de pé? E para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras, me aproximo. E merecida vida
de graça recebi por tua cruz. Da morte me livrou. Trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz chamou, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu sem palavras, me aproximo, quebrando o seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. E lutou toda a sua vida por nós. De um Jesus que, na sua caminhada, não deixou ninguém para trás. Em memória de um Jesus que celebrou com aqueles mais vulneráveis do seu tempo. Em memória de um Jesus que não nos abandona. Em memória de um Jesus que até aqui tem nos ajudado. É nessa memória de 4 anos de semente, nessa memória que nos encoraja, que nos impulsiona, é nessa memória que nós vamos cear, comer desse pão. Gentilmente atraiu. Em memória daquele que deu todo o seu sangue, toda a sua vida. Em memória daquele que disse: a mesa é para todos. Se a mesa é para mim, que sou pecador, a mesa é para você. A mesa é para todos nós. A partilha do pão, do afeto, da comunhão está para todos, porque é aí que está a espiritualidade. Andarmos como irmãos, caminharmos como irmãos, doando a vida, porque amigo doa a vida. Assim ele nos ensinou. Doemos a vida uns pelos outros.
Esse é o maior passo de espiritualidade. Nessa memória de quem se doou, de quem se deu e permanece conosco todos os dias, tomamos todos do cálice. Aleluia! Oh! Aproveite e dê um abraço no irmão do lado. Selando essa comunhão. Selando esse partir do pão. Realmente é atrair, sempre palavra, me aproxima, quebrantar do teu amor. Aleluia! Oh, 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 oh. Divina Ruá, Espírito de Deus, Espírito de vida, amor e comunhão, sopra! Aleluia! Oh, oh, oh. Aleluia! Vamos voltando aos nossos lugares. Aleluia!